estou voltando com as minhas historinhas de vida à la francesa, a vida dos franceses. Esse é o meu terceiro episódio e hoje eu vim contar a história de uma dama de 93 anos que la caisse primaire d'assurance maladie lhe félicite por sua gravidez. Essa história se passa na região Haute-Savoie. Quem conhece a região do Haute-Savoie? Existe uma música aqui muito famosa que fala da Dame do Haute-Savoie. É a história de um senhor que recebe da Caisse Primaire d'Assurance Maladie uma carta felicitando Madame tal por sua gravidez. É que aqui na França o sistema funciona assim. Quando você está grávida, você tem até 3 meses para declarar sua gravidez à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie e também à la CAF, porque são dois organismos que vai lhe acompanhar durante toda a gravidez e acompanhar a criança depois da gravidez. E você tem a obrigação de declarar sua gravidez nesse período aí, até os 3 meses de gravidez, porque se você não faz durante esse período, você perde todos os direitos que você tem, como por exemplo, acompanhamento medical para a mulher grávida durante os 9 meses, ginecologista, generalista, ultrassom, todos os exames necessários que a mulher grávida deve se submeter, ela é acompanhada gratuitamente. E por que declarar a CAF também? Porque é a CAF que vai dar uma alocação para a criança, para preparar todo o enxoval da criança. E depois que a criança nascer, a criança vai ter uma alocação também, uma ajuda do governo até, eu não sei, até 6 anos, a idade de 6 anos. Eu não tenho certeza não. Mas ela tem uma ajuda financeira dos 3 meses de gravidez até os 6 anos da criança. E se você não fizer isso, você perde todos esses direitos. Por isso que é um sistema bem organizado. Tudo é informatizado, ele sabe tudo que você faz. Tudo isso é muito bem acompanhado por esses dois sistemas. O sistema de saúde francês e o sistema de alocação familiar, né? A Bolsa Família. Quando você vai declarar a sua gravidez no seu médico, no seu generalista, é ele que se responsabiliza de fazer a declaração. Ele vai preencher um formulário, seu dossiê de gravidez e pronto, que vai ser acompanhado por esses organismos. Tem que ser feito pelo médico referente. E voltando à história do senhor que recebe esse correio, ele tá em casa, recebe o correio e quando ele abre, ele tem a maior surpresa, né? Porque tem um dossiê com todas as etapas da gravidez, né, de madame tal, o começo da gravidez, o desenvolvimento do feto e por aí vai, né? E ele não compreendeu absolutamente nada. Era que madame tal era mãe desse senhor que recebeu a carta. E madame tal, como vocês sabem, ela tinha 93 anos. E além do mais, ela tinha morrido no mês de junho passado lá. E pronto, aí ele não entendeu nada, ficou com a cabeça confusa, o que é que está acontecendo. E como ele já tinha feito todo o protocolo de declaração de falecimento da mãe dele, porque quando você morre, você tem que declarar a esses mesmos organismos, porque eles têm que parar de dar a pensão, né? A pensão, a alocação, tudo que você tem direito. Foi daí que veio o problema. Ele fez a declaração de falecimento da mãe, então eles se atrapalharam nesses organismos, né? No lugar das condolências à família, eles trocaram os dossiês e enviaram essas felicitações pela gravidez da dama de 93 anos, que além do mais já estava morta. Somente para vocês verem que apesar da organização, né, do sistema francês, tudo informatizado, tudo bem organizado, a gente é super bem acompanhada, apesar de tudo isso, também existem erros fenomenais na administração francesa. Mas eu tenho certeza como ele riu da administração quando o tempo passou. Somente para contar essa falha da administração francesa. Vou ficando por aqui com essa história dessa pobre dama e depois eu volto com outras coisas, tá certo? Um cheiro, bisu a todo mundo. Bye!